Hotel Cambridge é um filme de 2016, dirigido por Eliane Caffé, uma cineasta que tem um trabalho já bastante interessante dentro do cinema brasileiro contemporâneo. Antes desse filme, ela havia feito outros 3 longas-metragens. Um deles, Narradores de Javé, é um dos filmes mais interessantes dessa produção contemporânea, né? Um filme que fala sobre oralidade, memória coletiva, luta social. Isso, claro, dentro de um universo que é de fábula também, né? De ficção, mas mesmo sendo um universo fabulatório, né, mesmo ela trazendo a fábula para dentro do cinema, Eliane ela está muito preocupada em também documentar a realidade que se coloca diante da câmera dela. Ela incorpora vários desses elementos do real, ela traz para dentro do filme. E isso já está muito presente em Narradores de Javé, que foi filmado aqui no interior da Bahia, numa comunidade às margens do Rio São Francisco. Mas o caso, de verdade, verdadeira mesmo, aconteceu foi assim, ó, com dedo ou sem dedo. Minha mãe, quando eu morrer, me enterre numa esquina, debaixo de um juazeiro pra passar gado por cima. Deixe minha mão de fora pra dar adeus às meninas. Bom, em relação à Aero Hotel Cambridge, ela vai fazer um procedimento parecido, né? Ela vai mesclar ficção e documentário e, para isso, ela vai fazer um trabalho junto ao movimento do Sem Teto em São Paulo, que é muito interessante, né? Ela vai ficar durante 2 anos, mais ou menos, preparando esse filme, convivendo com moradores de ocupações no centro de São Paulo, e ela vai também convidar estudantes de arquitetura da escola da cidade para poder participar do projeto. Né? O convite se dá também porque a irmã de Eliane, a arquiteta Carla Caffé, que é também diretora de arte, ela vai participar, junto com Eliane, na elaboração do projeto desse filme. Então, os estudantes de arquitetura eles vão intervir dentro do espaço da ocupação com uma cenografia pensada especificamente para o filme, né? que pudesse, inclusive, usar materiais que são materiais de reuso, né? Materiais que são reaproveitados pelos próprios moradores. Né? Então, há todo um trabalho aí de intervenção dentro da ocupação, isso ainda na produção do filme, e de oficinas que a Eliane vai fazer com os moradores, e também de muita convivência para que, enfim, ela pudesse chegar ao roteiro final que ela vai escrever junto com o dramaturgo Luiz Alberto de Abreu e a roteirista Inês Figueiró. Então, muitas das histórias que estão narradas no filme, elas foram colhidas durante esse período de convivência, e isso cria um filme muito interessante. Né? Era o Hotel Cambridge, nesse sentido, ele é um filme, inclusive, raro, né, de se ver no Brasil, porque ele vai mesclar ficção e documentário de tal maneira que isso cria uma nova perspectiva, inclusive, dentro da linguagem audiovisual contemporânea. Quer dizer, uma perspectiva ousada, muito trabalhosa, mas que tem um resultado muito interessante. Boa parte dos moradores do Cambridge, da ocupação do prédio, vão estar presentes no filme, né? Vão ser personagens do filme, alguns interpretando a si mesmos ou interpretando situações muito próximas das situações vividas cotidianamente, mudando, às vezes, o nome. Mas, enfim, as situações são criadas, são pensadas a partir dessa convivência cotidiana. Né? Então, nesse sentido, eu diria que é um filme que se aproxima muito de um modelo, digamos, neorrealista, na medida em que vai incorporando vários elementos do cotidiano, dessa realidade cotidiana, dentro de um universo que é o universo da ficção, da encenação. O filme ele é encenado o tempo todo, a gente não pode esquecer isso. Só que a encenação ela adquire um tom tão espontâneo porque ela vem de um processo de criação que está pautado na experiência cotidiana, na convivência cotidiana. Então, quando a gente vê um filme como esse, a qualidade dessa encenação salta aos olhos, a qualidade documental dessa encenação salta aos olhos,
porque houve um trabalho de pré-produção muito intenso, que resultou não só no filme, mas também num livro. A Carla Café ela escreveu um livro chamado Era o Hotel Cambridge, Cinema, Arquitetura e Educação, lançado pelas edições Sesc em 2017, quando o filme também estava sendo lançado nos cinemas. O livro vai documentar todo esse processo, né, de pré-produção do filme, de criação coletiva do filme, e vai fazer isso usando a linguagem das histórias em quadrinhos. Então, as irmãs Café, Eliane e Carla, elas foram, na minha opinião, muito felizes nessa parceria que resulta tanto nesse filme quanto nesse livro. O filme de Eliane Café, ele é importante do ponto de vista da abordagem que ele traz, né, do tema, é importante para a gente pensar os movimentos sociais no Brasil, no momento em que muitos desses movimentos estão diante de desafios imensos, né? O movimento do sem-teto em São Paulo é muito forte, muito presente, muito atuante, e o filme tenta dar visibilidade a esses movimentos, né? E tenta humanizar figuras que normalmente são marginalizadas, né? Ou que estão invisibilizadas nos meios de comunicação, nos debates públicos, né? A gente sabe muito pouco sobre o movimento do sem-teto, entre outros movimentos sociais brasileiros. Normalmente, eles, quando há alguma notícia a respeito disso, eles são logo taxados de invasores, baderneiros, criminosos. Então, o filme de Eliane, quando se volta para esse universo e se volta a partir de dentro mesmo, né, tentando fazer parte dele, ela já cria um lastro humanista muito potente nesse filme, né? Esse filme, especificamente, ele vai dar conta de toda uma problemática social brasileira contemporânea que inclusive, está para além do problema do sem-teto. O filme acaba falando também sobre os refugiados, porque o espaço da ocupação ele é ocupado por famílias que não têm acesso à moradia, quer dizer, por famílias que não têm onde morar, mas também refugiados que chegaram ao Brasil vindos de países como Síria, Palestina, Congo, que tiveram que fugir dos seus países de origem por uma série de razões, por guerra, fome, desemprego. Então, o Hotel Cambridge ele acaba se tornando um microcosmo, né, bastante revelador desse caldeirão multicultural brasileiro e de todos os problemas de ordem social, política, que essa população marginalizada acaba enfrentando. O Hotel Cambridge foi construído, o prédio do hotel, né, foi construído na década de 50, no centro de São Paulo. Era um hotel de luxo, que funcionou por mais ou menos 50 anos, né, exatamente no período em que o centro da cidade abrigava as classes altas, né? Quando o centro da cidade entra em decadência, o prédio ele vai sendo... o hotel entra em decadência junto, até que no começo dos anos 2000 ele é fechado, e logo em seguida ele passa a ser ocupado por festas da noite paulistana, e aí em 2011 a Prefeitura de São Paulo desapropria esse prédio, prometendo, inclusive, transformá-lo numa habitação popular, o que não se efetiva, até que em 2012 o movimento do sem-teto, então, ocupa o hotel, e eles vão levar 2 meses para tirar toda a sujeira que está lá acumulada, né? Eles vão fazer um grande mutirão de limpeza. E aí vai começar toda uma disputa judicial, né, com a Prefeitura de São Paulo, que pede na Justiça a reintegração de posse, vai haver todo um embate, e é nesse contexto que vai surgir o filme, né? A Eliane Café, que é uma cineasta engajada nos temas a que ela se propõe a abordar nos seus filmes, ela decide fazer o filme, inclusive para levantar a bandeira do movimento. Na convivência com os líderes e com os moradores da ocupação, ela vai percebendo que há um nível de organização ali muito complexo para manter um prédio com a estrutura que tem aquele prédio, né, um prédio enorme, para manter aquilo funcionando, abrigando centenas de famílias, há um nível de organização muito grande. E uma das principais personagens do filme é a Carmen Silva, que é líder da ocupação.
né? Ela interpreta a si mesma e o desempenho dela é fantástico, né, diante da câmera. O papel da Carmen é decisivo para que o filme capte a seriedade com que esse movimento tem lutado no Brasil. Há uma passagem do filme muito interessante, que é quando a Carmen convoca os moradores para a festa. A festa, na linguagem ali do movimento, é quando você ocupa um novo prédio, porque todos os moradores, todos aqueles que participam da ocupação, eles têm por obrigação lutar para que outros, né, outras populações que não têm acesso à moradia também possam ter acesso. Então, há uma forte solidariedade aí dentro do movimento. Então, Carmen convoca esses moradores e eles vão ocupar um outro prédio no centro de São Paulo e ela avisa, né, durante a ocupação, ela avisa, olha, quem está aqui que veio do Cambridge não é para procurar um apartamento aqui, um apartamento melhor e tal. Estamos aqui para ampliar o movimento de solidariedade social. Há uma outra passagem no filme também, quando Carmen, logo no começo do filme, quando Carmen convoca uma Assembleia Geral dos moradores do Cambridge para anunciar que a Justiça pediu a reintegração de posse do imóvel e que, portanto, eles teriam 15 dias para deixar o prédio, mas ela insiste de que é preciso lutar e resistir. Né, que a gente agora que não se deve abaixar a cabeça. O filme está falando sobre exclusão social e coloca na categoria de refugiados não só aqueles que são obrigados a deixar seus países de origem por conta de guerras, de perseguições, de fome, desemprego. Refugiados somos todos aqueles que temos os nossos direitos cerceados. Né? Então, nesse sentido, aqueles que não têm direito à moradia, eles também são refugiados. Refugiados porque eles não têm acesso àquilo que está, inclusive, previsto na Constituição brasileira, promulgada em 1988. Né? Todos os direitos sociais que estão ali previstos, inclusive o direito à moradia. No filme, há dois atores, né, veteraníssimos, né, o José Dumont e a Sueli Franco, que interagem com os moradores, quer dizer, com não atores. E isso cria uma dinâmica muito interessante, né? E isso talvez até reforce o caráter ficcional, fabulatório do filme, porque talvez ele se aproxime mais de uma ficção, aliás, do que de um documentário. Mas isso não está claro, né? Não é a intenção da diretora, aliás, deixar isso claro. Ela quer realmente mesclar, embaralhar esses limites e, portanto, e por isso, né, o filme ele é potente na sua forma, né, quando ele borra esse limite entre a ficção e o documentário, e isso dá um vigor ao filme que raras vezes a gente consegue ver isso no cinema brasileiro, sobretudo no cinema brasileiro contemporâneo. Vale ressaltar também que Era o Hotel Cambridge, ele tem, eu acho que é um filme que ele tem adquirido cada vez mais força também pela abordagem temática que ele faz, sobretudo aí nesses últimos anos. É um filme de 2016 e é um filme que tem suscitado uma série de debates aí sobre os movimentos sociais, sobretudo o movimento do sem-teto, sobretudo depois que o edifício Wilton Paz de Almeida, no Largo do Paissandu, em São Paulo, desabou após um incêndio de grandes proporções no dia 1º de maio de 2018. Esse prédio era uma ocupação, uma das inúmeras ocupações que havia no centro de São Paulo, abrigava centenas de famílias, e com ele, quando ele desaba, né, com ele vão junto muitas vidas e memórias que são apagadas aí para sempre, né, que já eram invisibilizadas e ficaram ainda mais. Então, eu acho que o filme é anterior a esse desastre, a essa tragédia, mas a partir do filme é possível repensar, né, rever essa tragédia e com isso eu acho que o filme ele adquire uma força ainda maior, uma atualidade ainda maior para a gente pensar esse Brasil social conflagrado, sobretudo numa metrópole como São Paulo.